Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa jornada da Psicologia Organizacional 8K. Aqui nós discutimos as estratégias de como você pode se tornar um psicólogo organizacional, né? Atuar com psicologia organizacional em consultoria de recursos humanos. Eu sou a Ângela Camargo e o nosso tema da live de hoje é como criamos coragem para ir atrás dos nossos sonhos, né? Ou do nosso sonho. Na verdade, gente, eu queria aqui fazer o conteúdo em si, né? Ele seria mais no sentido, assim, de unir tudo aquilo que nós já vivenciamos, tudo aquilo que a gente já passou durante a nossa trajetória e tentar trazer isso de uma forma muito resumida, né? Claro que se fosse trabalhar todo esse tema, a gente teria aí bem mais do que 30 minutos, né? Mas é trazer para vocês aquilo que a gente conseguiu resumir, que a gente conseguiu reunir durante a nossa trajetória, como que começou isso, como que foi todo esse processo, né? E ir atrás dos sonhos, na verdade, ou do sonho, aqui eu trago em particular, né, a minha trajetória, mas a intenção é trazer para vocês algo de que vocês possam entender como construir essa carreira como psicólogo organizacional, né? Como que isso é possível, como que eu vou conseguir o início, o meio e a evolução dessa carreira, né, enquanto psicólogo organizacional. E a gente traz isso com muita propriedade como pessoas que vivenciou isso, né? Então, não é falar de algo que a gente não conhece. Muito pelo contrário, é falar de algo que a gente se dedicou durante aí parte das nossas vidas, né? E nos dedicamos ainda. O projeto em si, fazendo carreira, é essa dedicação, né? É a construção, é a evolução desse sonho sendo aí acontecendo, né? Então, somos nós enquanto ser acontecendo nesse universo, né? Então, pra gente falar sobre isso e poder trazer para você essa segurança, né? Essa confiança de que você que está nos acompanhando, que vai assistir esse vídeo, que você está no caminho certo, né? Porque já existem aqui duas pessoas que se engajaram nesse sonho, nesse propósito, e estamos aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho disso tudo, né? Então vamos lá, como eu falei, o início, meio e evolução da sua carreira como psicólogo organizacional vai depender de alguns fatores que são simples, porém não fáceis, né? Mas são simples. O primeiro deles que eu separei aqui para falar para vocês é: você precisa estar disposto a adotar os comportamentos de autoliderança necessários para construir a sua carreira direcionada para vencer. Então esse seria o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Estou trazendo, né, para a gente poder falar um pouquinho. Você precisa estar disposto a adotar os comportamentos de autoliderança. E aí a gente entende por liderança, né, da forma prática aí que a gente conhece, que ser líder é uma arte de garantir que as pessoas queiram fazer aquilo que precisa ser feito. É basicamente isso, né? Liderança é uma arte e não é uma ciência. Então, como se a gente estivesse falando, trazendo isso para a autoliderança, né? A arte de uma pessoa poder escrever bem, por exemplo, uma pessoa que fala muito bem em público, tudo isso é uma arte. A liderança, assim como também é, né? Vocês precisam achar a sua capacidade artística de ser líder de si mesmo. Então, quando a gente fala muito aqui o ser líder de si mesmo, a gente está querendo falar sobre isso. Você precisa achar em você essa capacidade artística de liderar a si próprio, né? É ela que separa o bom do ótimo.
é essa capacidade, né, de aprender a se autoliderar. E aí entender que para ter sucesso, o ponto fundamental, o ponto essencial é a humildade. E é realmente ela que vai separar os bons dos ótimos. Essa capacidade de você se autoliderar e ter como essência a sua humildade é fundamental nesse processo de compreender o fator de autoliderança, né? Como que eu vou construir? Então, quando você começa a empreender como psicólogo, que é como, no nosso caso, focado na psicologia organizacional, você precisa entender essa arte de se autoliderar, percebe? Então, quando você é humilde, você subjuga o seu ego e canaliza energia para um objetivo maior. Então, olha que profundo, né, essa frase. Quando você é humilde, você subjuga o seu ego e canaliza energia para um objetivo maior. Esse seria o primeiro ponto a trazer para vocês nessa busca, nessa coragem de buscar o próprio sonho, né, de se autorrealizar. O segundo ponto seria escolher as pessoas certas para fazer parte da sua vida. Esse é um ponto que serve para todas as nossas áreas e não somente para profissional. Escolha a pessoa certa, as pessoas certas para fazer parte da sua história, da sua jornada, né? A característica mais importante de um profissional é a sua capacidade de escolher as pessoas certas que irão fazer parte da sua jornada. Essa é uma excelente característica e uma coisa que você precisa reciclar na sua vida, né? Então, quando você tem um propósito, quando você tem algo que quer realizar, sendo aí um profissional de sucesso, né, na percepção de cada um, você precisa começar a fazer essa reciclagem na sua vida. Tem um ditado muito forte que eu escuto muito na filosofia, que não tem como você se separar quando você está no lixo, né? Quando você está no lixo, você vai continuar sendo lixo. Você precisa saber reciclar, né? Então é muito profundo isso. A primeira vez que eu escutei, eu fiquei muito impactada com essa frase. Mas realmente chega um momento na nossa vida, assim como a gente recicla as coisas, né? A gente faz uma limpeza na nossa vida física, né? Seja em casa, seja no seu armário, com as suas roupas, você precisa fazer uma limpeza mental, uma limpeza psicológica. Você precisa entender essa dinâmica e começar a fazer essa limpeza. Porque entre tempos em tempos vai ter algumas coisas que você precisa deixar de lado. Vai ter algumas coisas que você precisa deixar lá para trás, né? E essa limpeza psicológica ela é fundamental para você começar a mudar a sua realidade atual, né? Grandes empreendedores, e quando a gente fala em ser psicólogo, seja na psicologia organizacional, seja na clínica, né? Nós falamos de ser empreendedor. Você é um empreendedor. Então, antes de escolher a direção, quando a gente fala de empresas, por exemplo, antes da gente escolher a direção, o seu negócio ele deve seguir uma definição clara, né? O seu negócio ele deve definir quem são as pessoas que vão subir no ônibus e também quem não deve subir e aonde cada um vai sentar. Quando a gente pensa em empresa, a gente pensa basicamente dessa forma, né? Então, grandes CEOs, grandes empreendedores vão pensar exatamente dessa forma. Não é diferente com o psicólogo organizacional fazendo consultoria. Isso é selecionar muito bem as pessoas que fazem parte aí da sua trajetória, né? É preciso ter as pessoas certas em todos os campos da sua vida. Chegou um determinado momento da minha vida, alguns diria que um ano atrás mais ou menos, que eu comecei a fazer essa leitura, né? Essa reciclagem. Quem são as pessoas que eu preciso encerrar um ciclo com essas pessoas porque já não fazem mais parte da minha trajetória. Eu já aprendi o suficiente com elas, eu já aprendi aquilo que eu teria que aprender e agora eu preciso ressignificar
essa relação. E infelizmente ou felizmente, você vai ter pessoas que precisam que você precisa fechar esse ciclo, né? E isso envolve também quando você toma um novo rumo na sua vida, quando você decide, não, agora eu quero ser esse profissional que eu vou me sentir realizado com isso, você precisa olhar para as outras áreas da sua vida. Não existe aquela coisa de saber separar. Se uma área da sua vida não está bem, as demais também não vão ficar bem, né? Não estarão bem. Então, saber selecionar é muito importante. E aqui pessoas faz todo sentido. Olhar agora nesse momento e entender, né? Para você que está começando agora, quer mudar essa realidade, ou você que já está há um tempinho, como a gente sempre fala, fazer essa análise. Quais são as pessoas que hoje fazem parte da sua vida? Né? Se você for pensar no profissional, no pessoal, quem são essas pessoas? E o que elas estão contribuindo para você crescer, para você evoluir na sua carreira, na sua vida pessoal? Está fazendo sentido essas pessoas permanecerem onde estão? Né? É você que movimenta as peças do seu jogo, né? E nesse caso, o jogo da vida. Então, o outro ponto é como podemos ter resultados positivos e constantes no longo prazo. Uma carreira, gente, sólida, e aí a visão de sucesso aqui depende muito, né? Para cada pessoa é de uma forma essa visão de sucesso, né? O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você, mas você precisa nessa perspectiva ter resultados que são constantes e também no longo prazo, porque não dá para pensar só no agora. O agora é importante e precisa ser vivido com a máxima intensidade possível, mas você precisa pensar a longo prazo. E uma carreira ela precisa ter esse planejamento a curto, médio e longo prazo. Não dá para você entrar num lugar no escuro, né? Provavelmente vai acontecer algo, você vai cair, vai se machucar. Então você precisa ter clareza para ter uma carreira bem sucedida na sua perspectiva, de acordo com aquilo que você busca hoje, né? É preciso nesse ponto ter metas que são consistentes e disciplina para seguir. Disciplina é fundamental para qualquer coisa que você for executar na sua vida. Então você precisa ter metas que são consistentes. E por mais que pareça, hoje nós estamos num cenário que todo mundo fala isso quando vai falar de desenvolvimento pessoal, né? É preciso ter metas, objetivos e tudo mais, só que se a gente for pensar num ponto muito científico e talvez muito filosófico, que é muito a minha área, né? Aqui não tem nada a ver com o processo simplista de desenvolvimento pessoal. O que a gente traz, principalmente no nosso curso, é muito intenso, né? Aqui não é muito com pouca qualidade, né? É pouco, só que com muita intensidade, com muita profundidade. Pouco no sentido de você não precisa trazer aqui 2 horas de conteúdo. Você precisa, igual a gente sempre traz, 30, 40 minutos, mas que seja sólido, que seja intenso, né? É o que falta muito para as pessoas. Então, aqui falando em desenvolvimento pessoal, a gente fala em evolução de carreira, a gente foca muito em raízes. E por isso que a gente traz muito questões científicas e filosóficas também. Filosofia é a base de toda a ciência, né? Então, faça tempo bom, faça tempo ruim, é preciso persistir em determinados objetivos que você mesmo estabelece para você na sua trajetória aí profissional. Você precisa, pode ser que hoje faça sol, chuva, independente, você precisa seguir atrás e evoluir, né? Se realizar nesse contexto. As empresas, quando a gente traz nesse sentido, né? Se a gente for pensar nos nossos clientes, eles precisam sempre agir com urgência hoje e todos os dias, seguindo sem pausa e sem descanso. Então, quando a gente se vê nesse contexto de ajudar as empresas aí a serem saudáveis, né, a terem resultados, a gente pensa muito nisso. E quando a gente traz para a nossa carreira em desenvolvimento, em ascensão, a gente também fala muito nisso. Você precisa correr atrás daquilo que você estabelece para você. E aí, sendo assim, a chave sempre vai ser a disciplina.
precisa ter disciplina para você conseguir executar e chegar ao fim de todas as coisas que você estabelece. Porque a grande dificuldade hoje é estabelecer e só ficar até na metade. E você nunca conclui, né? Então, a mediocridade é a não é a falta de disposição para mudar, e sim a inconstância crônica. Percebe? Então, a mediocridade não é a falta de disposição para mudar, mas sim essa inconstância que é crônica das pessoas, né? O outro ponto seria onde devemos apostar. Então, quando a gente fala em correr atrás dos nossos sonhos, ou do nosso sonho, você precisa saber aonde você vai apostar. E essa pergunta é sempre voltada para a inovação daquilo que você pode oferecer. E o segredo aqui não é inovar, mas como você vai fazer isso. Diferente de empresas que oferecem aí a mudança na sua capacidade produtiva, né? Mudar um produto ou outro, nós precisamos constantemente ter novas ideias e autenticidade de como que a gente vai oferecer os nossos serviços. E aqui você que já acompanha sabe que a gente oferece diversos dentro da consultoria, né? O recrutamento e seleção, é um treinamento e desenvolvimento, é um plano de cargos e salários e por aí vai, né? É toda uma metodologia. Então você precisa ser autêntico e ter ideias próprias na hora de iniciar a sua carreira. Porque copiar o que já tem pronto é fazer mais do mesmo. Então você precisa fazer algo que é diferente. O que você tem aí que você pode oferecer que vai fazer a diferença para aquela empresa, para aquele empresário e para os colaboradores que fazem parte dela? É isso. Hoje nós sofremos carência de ideias próprias, né? Existem muitas pessoas copiando muito do que tem por aí, seguindo muito as tendências, né? Vamos dizer assim. Então, as empresas estão carentes de ideias próprias. Então, pensando na sua carreira, iniciar a sua carreira ou ter uma evolução nela, você apostar em ideias que são próprias, em autenticidade. Que você tem alguma coisa de valor para oferecer e que não seja o mesmo que muita gente já faz, né? O que nesse ponto, o que durante a sua jornada pode te derrubar? E aí vale aquela análise sincera, né? Ou, na verdade, aquela reflexão. O que você tem, o que você enxerga na sua vida hoje que pode te derrubar nesse processo de construção de carreira? E aí, lembrando que qualquer grande profissional, ele pode sofrer uma derrota, independente do sucesso que ele tenha, né? O empecilho do sucesso, gente, é quando ele se transforma em arrogância. Isso é claro, né? O empecilho do sucesso é quando ele se torna uma arrogância, ele se transforma em arrogância. O que eu quero dizer com isso? Arrogância em achar que quando as intenções são boas, de alguma forma, todas as nossas decisões são boas. Decisões, quando a gente pensa assim, em más decisões tomadas, mesmo que tenha boas intenções, ainda vão ser má decisões. Então, tomar muito cuidado com essa arrogância, de achar que por ter uma boa intenção, está tomando uma boa decisão. Uma boa decisão, ela é sempre analisada, entendida, planejada, né, para que seja uma boa decisão. Então, ter boa intenção não significa tomar boas decisões, né? É necessário sempre estar atento ao que pode vir. Você precisa se planejar, você precisa se perguntar, será que eu vou ser pego de surpresa, de calça justa nessa trajetória? E quais são os riscos que eu preciso considerar? Dentro da consultoria de RH, nós temos metodologias que fazem essas análises, né? Quando você faz um projeto, por exemplo, depois da execução dele, você faz uma análise, uma avaliação para ver o que pode melhorar durante, se aquele evento for acontecer novamente, né? Na nossa trajetória profissional, você deve considerar da mesma forma. Então, assim, pensar a longo prazo, né? Será que eu vou ser pego de surpresa aqui?
Quais são os riscos que eu vou correr para determinado passo que você vai dar. Isso é importante, isso é ter autoconsciência, você tornar consciente a sua carreira, a sua vida, as coisas que acontecem com você. Quando eles perguntarem, quando alguém te perguntar, né, se você tem um copo cheio ou um vazio, a resposta sempre deve ser: eu tenho um cheio, mas ele pode vir a cair e a quebrar a qualquer momento, né? Então, a sensação de segurança que muitas pessoas buscam na sua trajetória, ela é muito desonesta consigo mesma. Porque, na verdade, a gente não tem segurança, a gente não tem controle de nada do que acontece, né? O dia amanhece e você não sabe o que vai acontecer. O máximo que você pode fazer é planejar a sua trajetória, para que seja mais fácil enfrentar o desafio quando chega. Porque o que deixa muitas pessoas travadas elas não se preparam para os desafios e quando ele chega, a pessoa se abala tanto que não consegue tomar uma decisão assertiva na vida. O emocional fica tão deprimido que não consegue pensar numa forma de sair daquele desconforto. Então, a dificuldade não é aquilo que a vida te traz, porque a vida vai te bombardear de situações, de acontecimentos, de empecilhos o tempo todo, durante toda a sua trajetória, desde que você nasce até você morrer. O que vai fazer a diferença é o que você faz, né? Então, o que você faz com as coisas que a vida te traz? Como que você lida com isso? Como que você lida com os desafios, as frustrações? Isso que vai fazer a diferença. E é aquela coisa assim, deixa a vida trazer tudo que tem para ser vivido. O que importa é o que você faz e o quanto você está engajado nesse processo de evolução da sua carreira, né? Então, sempre que te perguntarem se você tem um copo cheio ou vazio, a resposta sempre é, principalmente no mundo dos negócios, você tem um cheio, mas você tenha consciência de qualquer momento ele pode ficar vazio, porque ele pode quebrar, né? E você tem que estar disposto, você tem que estar pronto para tomar novas decisões, para tomar novos rumos e para ressignificar aquilo de forma estratégica, né? Então, o outro ponto seria ser reconhecido e valorizado como psicólogo organizacional. Como que isso acontece, né? Bom, então como eu penso no ser reconhecido e ser valorizado como psicólogo organizacional? Isso é uma pergunta que muitas pessoas vêm fazendo pra gente, né? Como que eu faço? E não só como psicólogo organizacional, mas também como psicólogo em si, né? Seja na clínica, seja em qualquer outra área que a pessoa atua. Por quê? Porque realmente existe uma desvalorização, né? Às vezes até quando a gente está vendo a forma de falar sobre a profissão. E aí como que eu faço para agir diante dessa situação? Porque a vida está me proporcionando, a vida está me bombardeando dessas informações. Como que eu faço para fazer diferente nesse contexto, né? Então aqui a genialidade é buscar conciliar ideias que sejam contraditórias. Como que é isso? Ao mesmo tempo que você busca conciliar ideias que são contraditórias, ao mesmo tempo você consegue manter a sua capacidade de funcionamento. Porque sempre vai acontecer ideias que são contraditórias. Você precisa aprender a conciliar isso com a sua capacidade de continuar funcionando diante desse contexto. Então, se acontece alguma coisa hoje que te impede de fazer, de tomar frente da sua carreira, de construir essa história, o que você pode fazer do outro lado para fazer com que isso mude? Né? O que você pode fazer para que isso aconteça, mesmo com as circunstâncias que são difíceis? Porque fácil não vai ser para ninguém, né? Aqui todas as pessoas, elas sofrem algum tipo de desafio, né? Elas passam por alguma situação. Então, o que vai ditar o tom da coisa é a forma como você lida com isso. Porque desafios e situações difíceis vão acontecer a todo tempo, entende? Então, saber criar o ótimo
um ótimo lugar para você trabalhar, e esse é o nosso papel quando a gente entra numa empresa. A gente precisa criar um ótimo lugar para a gente trabalhar, não só para os colaboradores da empresa, para o empresário, mas também para você, porque você vai fazer parte daquela estrutura. Então você precisa ter essa consciência, né? Você vai unir aqui, gente, ter uma carreira sólida é unir criatividade e disciplina. Porque não vai funcionar se você for só criativo, mas também não vai funcionar se você for só disciplinado. Assim como não funciona se você é uma pessoa extremamente controladora ou se você é uma pessoa extremamente relaxada no sentido dos acontecimentos, né, das coisas. Você precisa unir uma coisa a outra. Para que aquela questão dos opostos, até postei uma coisa sobre isso ontem. Você precisa transcender os opostos. Né? Não vai acontecer o caminho do meio, que é aquele que a gente deve escolher sempre, é a transcendência dos opostos. Quando você consegue transcender o oposto, você consegue transformar e andar no caminho do meio. Essa é a realidade, né? Aqui é saber não abrir mão dos seus princípios. Então, esse contexto de valorização, esse contexto de reconhecimento, é fundamental que você, sim, tenha criatividade linkado com disciplina, mas é você não abrir mão de certos princípios que você definiu para você. Mas, por outro lado, também aprender a abraçar a mudança. É fundamental que você não abra mão dos seus princípios, mas que também esteja disposto, que você esteja aberto para as mudanças que vão acontecer nesse decorrer do seu percurso, né? Porque as coisas não vão permanecer estáveis da forma como estão. Hoje a sua vida está de um jeito, amanhã ela vai estar de outro, e você precisa estar aberto para receber isso e aberto para mudar. Porque assim como a tecnologia muda, né, as profissões mudam, tudo muda, você também precisa mudar. O que eu falei na live anterior e reforço aqui com vocês nós estamos em constante mudança, aprendendo a fazer muitas coisas e evoluindo no que se refere à tecnologia e inovação, mas tem uma coisa que está ficando sempre de lado. E quando a gente fala em correr atrás dos sonhos e se sentir realizado como profissional que a gente fala de você evoluir você mesmo. Não tem como você tomar um caminho novo, você ser uma pessoa diferente, se você não trabalha o que precisa ser trabalhado. E nesse caso, é você, né? Então, você vai sempre unir valores. E é essa dinâmica que vai acontecendo durante a sua carreira. É essa dinâmica que eu vivenciei durante a minha trajetória profissional, né? Eu uni inovação com valores o tempo todo. É essa dinâmica de disciplina, criatividade, manter os seus princípios, mas estar aberto a mudanças, que faz a sua carreira evoluir. Essa é a dinâmica dessa evolução, né? O outro ponto é como manter a sua carreira em evolução. Como que eu mantenho, a partir do momento que eu comecei, e aí que muitos profissionais pecam, né? Porque começam e até têm ideias que são magníficas, são ideias geniais, mas não conseguem manter-se nesse percurso, não consegue evoluir, e da mesma forma que começou, não vai ser a mesma forma que vai terminar, porque o contexto muda muito, né? Então, o erro está justamente nesse processo de entender essa evolução. Começa bem, mas não consegue dar sequência, não consegue chegar no meio, não consegue atingir um fim, né? Então você precisa ter um conjunto de metas que são audaciosas, sim, que são desafiadoras também. O que eu quero dizer com isso? O planejamento, ele precisa ser bem feito e ele precisa ter ambição. E aqui falando em ambição, é no sentido de que se você se realiza, é muito comum a gente ver isso, né? Dos opostos, pessoas que focam muito em desenvolvimento pessoal, muita espiritualidade, que às vezes criticam o aspecto material da vida física, né? E na realidade, uma coisa
não tem nada a ver com a outra. Você pode ser uma pessoa, sim, que tem uma ambição de construir, de conhecimento, de realização, e isso não te impede de conseguir bens físicos, né? Bens materiais, desde que você seja uma pessoa que busque desenvolver a sua espiritualidade, para que isso não fique mundano e para que isso não fique superficial demais na sua vida. Então, conseguir desenvolver esses dois em paralelo, porque a consequência de um bom conhecimento, de um bom desenvolvimento, de um bom aprendizado na sua vida física, vai te levar sim a conquistar bens materiais. Vai te levar, porque isso possibilita qualidade de vida. Isso é importante para a nossa estrutura física, né? Mas o que muitas pessoas deixam de fazer é buscar o desenvolvimento no que se refere à espiritualidade dela, no que se refere a como eu vou lidar com todas essas coisas que estão acontecendo comigo. E aí que entra a arrogância, o individualismo, né, das pessoas, porque não sabem lidar. E aí pessoas que às vezes têm uma ideia genial, começam a ganhar dinheiro com isso, mas são extremamente arrogantes, individualistas, porque não trabalha aquilo que precisa ser trabalhado. Então nada contra aos bens físicos, isso faz parte da sua qualidade de vida. Nada contra dinheiro, que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre dinheiro, né? E aqui a gente ajuda sim a você a conquistar, principalmente no nosso curso, essa trajetória, porque isso é importante também, desde que não seja o mais importante na sua vida, porque o que você precisa desenvolver para saber usufruir disso da melhor forma possível é o seu espiritual, é o seu trabalho de desenvolvimento pessoal, né? Então, algo, por exemplo, gente, você precisa ter algo que você vai atingir um aprendizado, um conhecimento, só que sempre com humildade. E tomar cuidado sempre com a arrogância, né? Algo como acabar por exemplo, quando a gente fala de algo audacioso, né, desafiador, pense em algo no sentido de acabar com a malária ou alfabetizar todas as crianças do mundo, né? Algo muito desafiador, né? Mas é isso, quando você for fazer o planejamento da sua carreira, é exatamente isso que você tem que colocar. Algo que seja extremamente desafiador para você, que seja sim ambicioso do ponto de vista de uma grande conquista, mas que você sabe que você vai chegar pelo menos próximo daquilo. Porque quanto mais baixo você coloca os seus objetivos, mais baixo vai ser o seu processo de evolução nessa trajetória, nessa carreira. Então você precisa sim aumentar esse desafio constantemente na sua trajetória, né? Ao estabelecer grandes desafios, você avança mais perto deles. Atitude profissional perante a vida, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Cumprir essa missão, sempre vai acontecer um novo desafio. Então, por isso que o significado de sucesso é muito relativo. Porque quando você cumpre um desafio, quando você atinge aquele objetivo, novos objetivos vão surgir na sua carreira profissional. Porque você também já aprendeu muito com aquilo, já buscou muito aprendizado, aquilo cessou e você precisa buscar mais. Porque se você ficar na zona de conforto, que é o que a gente mais gosta, né? Porque não gasta muita energia, você não vai evoluir. Se você é uma pessoa que gosta constantemente de buscar por conhecimento, por inovação, por aprendizado, vai chegar um momento que você vai cessar. E aí você aprendeu o que tinha que aprender ali, e aí você precisa buscar outros. Assim também é com as pessoas da nossa vida, como eu falei para vocês logo acima, né? De selecionar bem as pessoas que fazem parte desse ciclo. O último ponto seria o que você deve estar, o que na verdade você deve fazer uma lista de coisas que você precisa deixar de lado, né? Que você não vai fazer mais. Isso foi fundamental para mim quando eu decidi encerrar a minha carreira como empreendedora numa fábrica que a gente tinha, né? Que eu tinha sociedade. Isso foi fundamental quando eu resolvi encerrar esse percurso. Então você você deve, na verdade, né, fazer essa lista de coisas que você precisa deixar de lado. E como que seria isso? Mesmo que você não durma,
só existem 24 horas. Mesmo que você não durma, o tempo ele é igual para todo mundo. Para todo mundo vai ser sempre a mesma coisa, né? Então é preciso você ter disciplina, de novo, para saber o que você vai fazer. Analisando aí toda a sua trajetória, toda a sua estrutura de vida hoje, como que ela tá. Você precisa fazer essa listinha. E o primeiro ponto é ter disciplina para começar, para colocar no papel, né? É preciso definir o tempo que você vai dedicar. De novo, a questão das prioridades. O tempo aqui ele é algo limitado e é para todo mundo. Então você precisa ter isso claro, né? No final das contas, gente, o que faz a gente ter uma vida ótima e não apenas uma vida boa? O que faz isso acontecer? E muitos perguntam, ficam se perguntando qual que seria a carreira ideal a seguir, qual que seria a melhor empresa a se trabalhar. E essa pergunta ela é sempre errada, porque a pergunta não é essa. O negócio com quem você quer passar o seu tempo? Com quem você quer ter como mentor, que você quer que faça parte da sua vida, né? O que faz a diferença na vida são as pessoas. Então, de novo, quem você quer ter? A pergunta nunca é a melhor empresa ou como ter uma vida ótima ou boa. A pergunta é quem você quer ter do seu lado? Né? Quem que você quer que te ensine, que te oriente nessa trajetória? Porque todo mundo precisa de um mentor, né, na vida. Quem você quer? O que faz a diferença na vida são as pessoas, certo? Então, a conclusão que a gente chega, depois de todo esse tempo que a gente vivenciou de estudos, né, nessa jornada de estudo, de atuação prática com consultoria de RH enquanto psicólogo organizacional, é que a grandeza de tudo isso, dessa carreira de sucesso, é uma questão de circunstâncias, né? Porque elas vão acontecer o tempo todo. Então, quando a gente fala aqui, propriamente eu colocando como pessoa que vivencia essa trajetória, a gente entende que não é mais as circunstâncias, não é mais aquilo que a vida implica, aquilo que vai bombardeando de situações e acontecimentos, às vezes negativos, às vezes positivos na vida, mas de resultados a partir de escolhas. A vida é as escolhas que você faz. Então, se ela vai ser boa ou se ela vai ser ruim, vai depender das escolhas que você faz. Porque aquilo que vai surgir no decorrer dessa trajetória, vai surgir pronto, não tem o que fazer. Mas o que você faz a partir daí faz a diferença nesse processo. Então, carreira de sucesso, valorização, do meu ponto de vista, eu selecionei esses pontos para trazer para vocês. Linkados, é claro, com o ponto de vista também do Pedro, né, que a gente trabalha junto. Então, o que a gente pode resumir para vocês seriam esses pontos, né? Se fosse falar tudo, daria aqui 2, 3 horas de live, até mais, né? Mas eu consegui resumir e trazer para vocês essas características em específico, certo? Gente, é isso. Agradeço demais a participação de quem esteve aqui com a gente, também de quem vai ver esse vídeo depois. Compartilhe, curte e nos ajude a divulgar esse trabalho, certo? Beijinho pra vocês.